E aí pessoal, beleza? Preparem-se para a luta de hoje porque teremos dois dos mais poderosos personagens de seus universos. Do lado esquerdo do ringue, medindo 1,52 m de altura e pesando 50 kg, temos o Pecado da Ira, o capitão da Ordem dos Sete Pecados Capitais, Meliodas. E do lado direito do ringue, medindo 1,79 m e pesando 71 kg, temos o líder do clã Uchiha, o cofundador da Aldeia da Folha, Madara Uchiha. Mas antes de ir pra luta, como sempre, por favor, deixa o like aí no vídeo, são nem 3 segundos que você perde da sua vida e você vai me ajudar pra caramba, viu? Aproveita e se inscreve pra me deixar mais feliz ainda e continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Já deixou o like, já se inscreveu, então bora pra lutar. Meliodas, o capitão dos Sete Pecados Capitais, é um ser de altíssimo nível de poder, atributo esse que foi concedido a ele pela junção do fato dele ser um demônio de alto nível e por ser filho direto do Rei dos Demônios, dando ele uma incrível capacidade física e mágica, como super força, super resistência, super velocidade, super agilidade, além de possuir acesso à marca demoníaca, que pode ser moldada à sua vontade, concedendo a ele mais um leque de possibilidades, como super regeneração, amplificador de atributos físicos. Isso tudo, mas ainda está longe de acabar, pois ele ainda tem altos níveis de poder mágico e diversas habilidades essenciais e extremamente úteis em combate, como o Full Counter, onde ele pode redirecionar ataques mágicos de volta aos seus oponentes com o dobro de potência, e o Revenge Counter, onde ele consegue armazenar todo o dano recebido durante uma luta e liberar todo esse poder de uma só vez. Meliodas também possui acesso a Hellblaze, que são chamas invocadas diretamente do purgatório que queimam absolutamente tudo o que tocam, e ainda possuem a capacidade de negar qualquer tipo de regeneração ou imortalidade. Isso juntamente somado com seu tesouro sagrado Lost Vein, o Pecado da Ira pode amplificar ainda mais suas habilidades quando empunhada. Essa espada dá a ele a capacidade de se clonar, dividindo assim o seu poder em diversos clones. Como se tudo isso ainda não fosse suficiente, Meliodas tem a capacidade de liberar ainda mais poder, assim ativando seu modo de combate, ou Assault Mode, onde ele ganha muito mais poder do que em sua forma base, e tem seu corpo revestido por sua escuridão, amplificando seus atributos. Além de mudar a seu modo a escuridão, podendo criar armas e até mesmo asas, permitindo levantar voo. Além desse modo, Meliodas possui mais um nível de poder, onde ele encarna o poder do próprio Rei dos Demônios, subjugando a força de tal que sua simples presença causa terremotos e tsunamis do outro lado do planeta. Essa transformação é denominada como Demon King 4 ou God Mode. Nem preciso falar porquê, né? Madara, por sua vez, desde seu nascimento foi considerado como o membro mais poderoso de todos do seu clã. Ele já conseguia realizar feitos inacreditáveis desde muito cedo, tal como conseguir despertar o seu Sharingan ainda quando criança, e seu poder foi crescendo cada vez mais. Com o passar dos anos foi adquirindo cada vez mais experiência em combate. Seus atributos são muitos, entre eles são super força, super resistência, super velocidade, super agilidade, além, é claro, de possuir maestria na arte do Taijutsu, do Ninjutsu e do Senjutsu. Madara ainda possui o seu Sharingan, que pode dar a ele 3 principais habilidades, que dão a ele a percepção extrasensorial, a capacidade de copiar técnicas e poder até mesmo prever ataques. Além do Sharingan, Madara conseguiu evoluí-lo para uma forma mais poderosa, o Mangekyou Sharingan, que se trata de uma evolução direta do Sharingan, onde ao fazer isso Madara ganha ainda mais habilidades e poderes. Ao despertar tal nível do Sharingan, Madara ganhou acesso ao summonar um Susanoo, que lhe permite realizar feitos extremos que não poderiam ser realizados por ele em questão. E após ter evoluído seu Sharingan, despertou um nível ainda mais além, o Rinnegan, onde Madara ganha a capacidade de poder enxergar o chakra de qualquer pessoa e decifrá-lo em questão de segundos, além de poder ser imune ao Tsukuyomi infinito. E após se tornar um Jinchuriki do 10 caudas, Madara adquiriu poderes nos quais não possuía antes, como a manipulação de Gododamas e uma super regeneração. Mas agora que já apresentamos os combatentes, vamos direto para as comparações. Velocidade. Meliodas, ainda que no começo da história já demonstrava ser assustadoramente rápido. Ainda na primeira temporada ele era capaz de desferir golpes que não podiam ser vistos a olho nu, como em sua luta contra Ban, onde ao ativar sua marca demoníaca foi capaz de subjugar a velocidade do Pecado da Ganância e ainda nocauteá-lo com apenas um golpe. Ou mesmo em sua luta contra Scanor, onde ao ativar o seu modo assalto foi capaz de desviar dos golpes Machado do Pecado do Orgulho, a queima-roupa, o que dá a ele uma velocidade no mínimo hipersônica.
Já Madara demonstrou ser bastante rápido em suas lutas, onde ele podia atingir facilmente velocidades supersônicas, ainda em sua forma base. E ao ativar o seu Sharingan, Madara ganha acesso à previsão de ataques, onde o mesmo pode prever golpes vindo de outras direções. Com esse trunfo, certamente ele tem vantagens em diversas batalhas. Além disso, também pode utilizar o seu Kamui, onde ele pode distorcer o espaço-tempo, fazendo assim se teletransportar para qualquer lugar. Madara ainda pode utilizar do Jutsu Liberação de Tempestade, onde esse ataque alcança a velocidade da luz, perfurando qualquer coisa em uma velocidade surpreendente. Resistência. Madara possui uma resistência realmente digna de uma divindade. Ele é capaz de resistir a ataques de destruição em massa que podem levar montanhas embora, em sua forma base. Quando está em seu modo sábio dos 6 caminhos, sua resistência é ampliada em dezenas de vezes, podendo resistir a ataques que podem destruir um país inteiro, como em sua luta contra Gai, onde ao abrir o 8º portão se demonstrou muito mais forte do que qualquer outra coisa que tínhamos visto no anime até então. E Madara recebe o ataque em cheio e sobrevive. É claro que não é só isso, pois ele ainda pode se utilizar de sua regeneração para curar seus ferimentos, até restabelecer seus membros a níveis celulares, dando a ele uma surpreendente durabilidade. Além disso, ele pode utilizar de suas Godoldamas para criar um casulo em volta de si mesmo, que pode resistir a ataques de série Counter Busters. Meliodas, diferente de Madara, foi evoluindo sua resistência ao decorrer da história, ganhando cada vez mais poder. Logo no começo da primeira temporada, já somos apresentados a Gil Thunder, o antigo aprendiz de Meliodas e Cavaleiro Sagrado. Durante a ida de Meliodas à Floresta dos Sonhos Brancos, é surpreendido por Gil Thunder, que desfere um poderoso golpe em Meliodas, que sofreu apenas arranhões superficiais. Gil Thunder possuía uma força absurda. Ainda na primeira temporada ele conseguiu jogar uma lança a 11,7 km de distância e atingir Meliodas em poucos segundos, destruindo tudo em sua volta. Mais pra frente, no arco de Colano, onde Meliodas perde suas emoções e ativa seu modo assalto, Scanor se vê obrigado a enfrentá-lo. Naquele momento, Scanor estava aproximadamente com 76.000 de poder, e esferia golpes que causavam terremotos a quilômetros de distância, e Meliodas os defendia como se não fosse nada. Nesse modo, Meliodas é tão poderoso que conseguiu resistir a um golpe direto na cara do Scanor próximo ao meio-dia. E quem viu o anime sabe que o Scanor próximo ao meio-dia tem um poder mais do que o suficiente para levar vários países ou até mesmo um continente inteiro embora com aquele soco. Sem falar de mais um detalhe, Meliodas é um demônio de alto nível, fato esse que lhe concede 7 corações ao invés de 1, ou seja, para matar Meliodas é necessário destruir todos os 7 corações para se matá-lo. Além disso, o pecado da ira possui um alto fator de cura, que pode regenerar membros a níveis celulares. Além, é claro, de poder revestir seu corpo com a sua escuridão, o tornando ainda mais resistente. Força! Se Meliodas possuir uma carta na manga, essa carta é sua força, seu maior atributo. Logo no começo da história, Meliodas já realizava e enfrentava seres de destruição em massa. Logo no primeiro episódio, Meliodas enfrenta um inimigo que com apenas um golpe varreu uma floresta inteira do mapa. Mais pra frente, ainda no comecinho, ele foi capaz de cortar uma montanha no meio usando um graveto. Olha o absurdo. No começo do anime, Meliodas tinha um poder total de 3.370, sendo dividido entre 400 de magia, 960 de força e 2010 de espírito. Se com 960 de força ele conseguiu fazer este estrago, imagine quando ele recupera seus poderes na segunda temporada, onde sua força salta de 960 para 27.700, tendo aumentado sua força em 27,6 vezes. Porém, esse ainda não é o poder máximo de Meliodas, onde o maior nível de poder mensurável que nos foi mostrado na série toda foi enquanto estava utilizando sua marca demoníaca, chegando assim a 50.000 unidades de força, fazendo dele praticamente um monstro quando o assunto é poder destrutivo. Mas Madara não fica para trás não, hein? Pelo contrário, a força de Madara é algo realmente assustador. Madara em sua forma base é capaz de destruir grandes construções e destruir milhares de toneladas de rocha com seus ataques brutos. Mas a brincadeira começa de verdade quando ele ativa o seu Susanoo, onde ele consegue trocar socos com o Buda de Hashirama, que tinha a capacidade de destruir cadeias de montanhas inteiras, apenas com o balançar de suas mãos.
o que infere a ele tal força, além de que em sua forma sábia, conseguiu trocar socos diretos contra Sasuke e Naruto, ambos em seus modos sábios, o que faz dele ridicularmente forte em força física. Porém, seu maior trunfo são seus jutsus ofensivos, que são capazes de destruir muito mais do que a sua força física. Madara pode utilizar de suas Gododamas, esferas negras que desintegram a matéria, além de poder moldá-las ao seu modo, podendo criar armas dessas esferas. Além de que também pode se utilizar do jutsu Liberação de Tempestade, e desferir um ataque na velocidade da luz. Sem falar que ele também possui o jutsu Liberação de Fogo e Teiga Shinsei, onde Madara pode invocar meteoros para se chocarem no campo de batalha, podendo assim causar um estrago colossal. E agora para o último quesito, versatilidade. Madara possui grandes vantagens quando o assunto é ser versátil. Ele possui domínio sobre o Taijutsu, Ninjutsu e Senjutsu. Além de possuir seu Sharingan e Rinnegan, ele se torna praticamente invencível. Utilizando seu Sharingan, ele pode copiar jutsu e até mesmo ler os movimentos dos seus oponentes. Utilizando seu Rinnegan, Madara pode prever ataques e sentir a presença dos oponentes a longas distâncias. Além de possuir o selo da transição, que pode reescrever a realidade em escala pessoal, onde Madara pode reescrever a sua morte e voltar à vida, mesmo depois de morto. Além disso, ainda com o poder do Rinnegan, Madara ganha acesso ao Limbo, onde ele pode criar clones das sombras e o protegerem, além de poder se defender dentro da dimensão. Sem contar nos próprios clones das sombras, onde Madara pode criar diversos clones em apenas um segundo, inferindo a ele uma grande vantagem. Além de que todos os clones de Madara podem realizar o mesmo jutsu, assim multiplicando seu poder, ou até mesmo como Madara fez, como fazer cada um de seus clones usar o Susanoo. Sem falar que Madara pode utilizar seus genjutsus para aprisionar seus inimigos em uma ilusão e até hipnotizá-los. Já Meliodas pode utilizar diversos trunfos, como por exemplo seu Full Counter, onde ele pode refletir qualquer ataque mágico com o dobro de poder, de volta ao inimigo. Além disso, ele possui também a Vingança Total, ou Revenge Counter, que eu já mencionei anteriormente. O que mais lhe dá vantagem é a capacidade de utilizar as Chamas do Purgatório. Isso é muito efetivo contra oponentes imortais ou que possuem regeneração, visto que tal concede capacidade de anular esses dois poderes. Mas a principal dúvida é se Meliodas poderia refletir os ataques de chakra de Madara. Para respondermos essa questão, vamos ter que analisar a base dessas unidades. Segundo o bom e velho dicionário, a definição de magia é a arte, ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso dos acontecimentos e produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos e da manipulação de algum princípio oculto supostamente presente na natureza, seja por meio de fórmulas, rituais ou de ações simbólicas. Em Nanatsu no Taizai, a magia é tratada na obra como a energia vital dos seres vivos. Todos possuem uma magia e poderes mágicos. Ao tirar esses poderes, a pessoa simplesmente morre. E se formos comparar o conceito de magia apresentado em Nanatsu com o conceito de chakra apresentado em Naruto, as evidências ficam ainda mais explícitas, o que nos leva a crer de que tanto a magia de Nanatsu quanto o chakra são equivalentes. Isso mudaria se no universo de Naruto possuísse um conceito que coexistisse com o conceito de chakra. Aí sim, Meliodas não poderia refletir seus ataques. Mas agora chega de enrolação e bora pra luta. Meliodas seria o primeiro a atacar Madara com a velocidade extrema, onde Madara teria dificuldades em acompanhar. Madara seguiria aumentando seu poder, assim nivelando os níveis, onde Madara poderia utilizar seus jutsus ofensivos para atacar à distância Meliodas, que poderia optar por desviá-los ou redirecioná-los. O Pecado da Ira poderia desferir ataques muito fortes contra Madara, onde o mesmo poderia utilizar seu Sharingan para ler os movimentos de Meliodas, podendo assim se desviar. O real problema para Madara seriam os atributos físicos de Meliodas, visto que ele é mais forte, mais rápido e resistente que o ninja. Madara poderia aprisionar Meliodas em uma ilusão, ganhando assim tempo e abaixando a guarda do Pecado, que ficaria com sérios problemas ao cair em seu genjutsu, pois mesmo que possua uma grande força física, ele ainda pode ser pego em ilusões, como em sua luta contra Cat Palui. Porém, o que mais se difere de Cat para Madara são os níveis de poder. Cat possui o poder do caos, que pode manipular a realidade, e Meliodas poderia se libertar ainda que com dificuldades das ilusões de Madara. Isso diminuiria as vantagens do Uchiha, porém não por completo, visto que a mente de Meliodas pode ser corrompida. Meliodas poderia utilizar de sua enorme velocidade para desviar dos ataques de Madara e ficar praticamente invisível aos olhos do ninja, onde o mesmo ao ativar o Rinnegan poderia sentir a presença do inimigo, assim podendo acompanhar a velocidade de Meliodas a partir de seu chakra. Porém, uma coisa que é importante falar, Meliodas não possui chakra.
Isso seria um sério problema para Madara, que não poderia contar com combate físico. Madara poderia ativar seu Susanoo. Isso seria altamente perigoso para Meliodas, pois o poder do Susanoo de Madara é extremo. Madara poderia desferir golpes poderosíssimos em Meliodas, que não poderia desviar, visto que além de ser forte, o Susanoo possui um tamanho colossal. Meliodas teria de ativar seu modo assalto para ganhar vantagem sobre Madara, que não surtiria mais efeito sobre o pecado. Madara poderia utilizar o Jutsu Liberação de Tempestade e desferir um ataque na velocidade da luz. Meliodas não possui tal velocidade e certamente seria pego por esse golpe, o inferindo grandes danos. Madara, ainda que sofresse pelos golpes de Meliodas, não teria dificuldade em se regenerar completamente dos seus ferimentos. O mesmo vale para Meliodas. O ninja optaria por utilizar ataques massivos como Tengai Shinsei e invocar meteoros para colidirem contra Meliodas. Isso seria um perigo para Meliodas se abaixasse a guarda, porém ainda assim não morreria no impacto. O pecado poderia aproveitar a situação de que Madara não poderia atacar o pecado e estaria utilizando seus jutsus para utilizar seu full counter e redirecionar os ataques de volta para Madara, que poderia desviar dos golpes facilmente. Meliodas seguiria ganhando vantagem sobre Madara, que poderia utilizar o clone das sombras para poder cercar Meliodas e desferir um ataque em conjunto com seu Susanoo, o que poderia deixar Meliodas entre a vida e a morte. Porém, uma vez que não morresse, ele não teria dificuldades em se regenerar mais uma vez. Madara teria ainda mais uma carta na manga, que seria o Kamui, onde ele poderia se teletransportar para qualquer lugar que quisesse. O ninja poderia utilizar disso para teletransportar Meliodas para um lugar que, por exemplo, não tivesse oxigênio, ou seja, na Lua. Isso é claro se Madara estivesse contando que Meliodas fosse humano. O pecado é um demônio e, por ser um demônio, possui resistência à atmosfera do purgatório, um lugar onde certamente não possui oxigênio. Isso de nada adiantaria para Madara, restando assim sua última cartada, as Goldodamas, onde ele poderia desintegrar o corpo de Meliodas sem sobrar nada. Porém, mais uma vez, isso não adiantaria, já que a escuridão de Meliodas, mesmo que fosse destruída, ela, assim como o usuário, pode se regenerar, impedindo Meliodas de ser desintegrado, restando ao pecado da Eira finalizar Madara com um ataque certeiro. Mas então, o vencedor da batalha de hoje é Meliodas. Eu sei que Madara é um ser de alto nível de poder, que não se resume apenas ao que foi mostrado, mas eu analisei essa luta com feitos que foram mostrados no anime e no mangá de ambas as partes. Caso eu tivesse seguido pelas especulações e proporções de poderes, a vantagem seria ainda maior para Meliodas, visto que na luta ele utilizou apenas seu modo assalto, quando que sua forma máxima foi deixada de lado, já que mesmo sendo a mais forte, nunca vimos a real extensão de seus poderes. Madara não seria efetivo contra Meliodas em quase todos os aspectos. Sua única ferramenta que lhe daria vantagem seria o Sharingan e o Rinnegan, que poderiam acompanhar a velocidade de Meliodas. Além disso, a única forma de matar o Meliodas, ou pelo menos derrotá-lo, seria destruir seus 7 corações, coisa que seria impossível para Madara, visto que ele não possui força suficiente para realizar tal feito. Mas se por um momento deixarmos de lado o fato de Meliodas poder refletir os ataques de Madara e caracterizarmos a ação do Full Counter exclusivamente como magia, ainda assim o resultado seria o mesmo. Meliodas, mesmo que não poderia refletir os ataques, poderia desviar com facilidade, além de poder resistir sem absolutamente nenhuma dificuldade os jutsus de fogo de Madara, visto que o pecado possui contato direto com as chamas do purgatório, uma chama mais forte e mais quente do que qualquer outro fogo mágico que já foi criado. Além disso, se Meliodas quisesse acabar com a luta mais rápida, poderia desferir um ataque em Speed Blitz com a Hellblaze, anulando o efeito da regeneração de Madara e o selo da transição, impedindo que Madara se regenerasse e matando ele de uma vez por todas. Mas então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, ativa o sininho para receber as notificações de sempre que um vídeo novo for postado. Se você não concorda com o resultado, deixa aí a sua opinião nos comentários para mim ver. Quer ver seus personagens favoritos lutando? Deixe a sugestão nos comentários que eu vou ter o prazer de fazer essa luta para vocês. É isso aí, falou!